A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia, CETEB, Seminário Teológico Bereano. O CETEB é um órgão oficial da Assembleia de Deus em Cidade Nova. Esta aula foi elaborada pelo pastor, professor e mestre Natalino Rogério. Pneumatologia, doutrina do batismo no Espírito Santo. A doutrina do batismo no Espírito Santo é um dos pilares fundamentais da teologia pentecostal e um tema de grande relevância para a vida da igreja contemporânea. Conforme Menzies e Horton, todos os crentes têm direito a esta promessa do Pai, a qual devem esperar ardente e intensamente. Esta experiência não deve ser vista apenas como um evento histórico isolado na igreja primitiva, mas como uma provisão contínua de Deus para capacitar seus servos. A promessa de revestimento de poder, feita por Jesus em Lucas 24:49, aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para o cumprimento da grande comissão. Definição e natureza da experiência como um revestimento de poder do alto. O pastor Antônio Gilberto define esta experiência como um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Para compreender a natureza desta experiência, é necessário identificar os 3 elementos constitutivos de qualquer batismo bíblico. 1. O candidato, o crente já salvo em Jesus Cristo. 2. O batizador, o Senhor Jesus Cristo. Mateus 3:11. 3. O elemento, meio, o Espírito Santo. As Escrituras utilizam diversos termos para descrever esta experiência com a terceira pessoa da Trindade. Embora batismo seja o termo teológico comum, a Bíblia usa expressões intercambiáveis que denotam a plenitude do Espírito. Segundo Horton, o batismo descreve apenas um aspecto da experiência. Outros termos bíblicos incluem enchimento. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Derramamento. Conforme a profecia de Joel, o Espírito foi derramado. Atos 2:33, 10:45. Recebimento. Os crentes receberam o dom. Atos 8:17. Descida. O Espírito caiu ou desceu sobre eles. Atos 10:44. Gruden observa que a expressão batismo no Espírito Santo é frequentemente aplicada por alguns teólogos à conversão, preferindo o termo plenitude do Espírito para experiências subsequentes. Contudo, a teologia pentecostal clássica mantém a distinção terminológica baseada na narrativa de Lucas em Atos, onde o termo é usado para o empoderamento missiológico. A distinção entre regeneração e batismo é a distinção entre a obra do Espírito na salvação, regeneração, e a obra do Espírito no batismo, revestimento. Menzies e Horton afirmam categoricamente que essa experiência é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Na regeneração, o Espírito Santo entra no pecador arrependido para lhe dar vida e habitar nele. No batismo no Espírito Santo, o Espírito reveste o crente já salvo com poder. A evidência bíblica para essa distinção é clara no livro de Atos. Os apóstolos já tinham seus nomes escritos nos céus, Lucas 10:20, e haviam recebido o sopro de Jesus para a regeneração antes do Pentecostes, João 20:22. Contudo, foram instruídos a esperar pelo revestimento de poder, Lucas 24:49. Os samaritanos creram na pregação de Filipe e foram batizados em águas, sinal de salvação. Mas o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, o que ocorreu apenas após a chegada de Pedro e João. Atos 8:12-17. Os efésios eram discípulos, mas Paulo lhes perguntou se receberam o Espírito Santo quando ou depois que creram. Atos 19:2. Indicando a expectativa de uma experiência subsequente à fé salvífica. O propósito do batismo no Espírito Santo.
A finalidade primária do batismo no Espírito Santo não é a salvação do indivíduo, pois esta já foi assegurada pela fé em Cristo e pela regeneração. O propósito central é a capacitação para o serviço e o testemunho. Menzies e Horton ensinam que o batismo no Espírito Santo não visa em primeiro lugar o desenvolvimento da santidade no indivíduo, mas visa dotá-lo para o serviço cristão. Os principais objetivos desta experiência incluem: 1. Poder para testemunhar. Conforme Atos 1.8, a virtude do Espírito capacita a Igreja a ser testemunha eficaz de Cristo até os confins da terra. 2. Eficiência na evangelização. Capacita o crente a pregar com ousadia e demonstração de poder, muitas vezes acompanhado de sinais sobrenaturais. Marcos 16, 15 a 20. 3. Porta de entrada para os dons. O batismo no Espírito Santo opera como uma porta de entrada para a manifestação dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, na congregação. 4. Adoração profunda. Proporciona uma nova dimensão na relação de adoração a Deus, levando o crente a glorificar a Cristo de maneira mais intensa. A evidência física inicial. Como saber se alguém recebeu o batismo no Espírito Santo? A teologia pentecostal, baseada na narrativa de Lucas em Atos, sustenta que existe um sinal observável e normativo. Segundo Menzies e Horton, o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial do falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito lhes conceder. Atos 2, 4. O padrão bíblico de Atos. A análise dos relatos históricos de derramamento do Espírito revela um padrão consistente. Dia de Pentecostes, Atos 2, 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Este foi o sinal imediato e audível. Casa de Cornélio, Atos 10, 44, 46. Os judeus que acompanhavam Pedro souberam que os gentios haviam recebido o Espírito Santo porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. As línguas foram a evidência necessária para convencer os judeus da aceitação dos gentios. Éfeso, Atos 19, 6. Quando Paulo impôs as mãos sobre os discípulos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Antônio Gilberto argumenta que, pela lei da primeira referência e pela repetição do fenômeno, as línguas estranhas constituem a evidência externa e uniforme da experiência interna do batismo. Diferença entre evidência e dom. É importante distinguir entre as línguas como sinal inicial e as línguas como dom espiritual. Sinal inicial. Todos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas como evidência do recebimento. Atos 2:4. Dom de línguas. Mencionado em 1 Coríntios 12, é um dom para a edificação da igreja, quando há interpretação ou uso privado, que nem todos os crentes necessariamente possuem para uso no culto público. Condições para o recebimento. O batismo no Espírito Santo é um dom da graça de Deus, não algo que se conquista por mérito humano. No entanto, as Escrituras apontam atitudes de coração que preparam o crente para receber essa promessa. De acordo com Antônio Gilberto e Horton, as condições incluem: 1. Salvação. O mundo não pode receber o Espírito da verdade. João 14:17. A purificação pelo sangue de Cristo é pré-requisito indispensável. 2. Fé. A bênção é recebida pela fé. Gálatas 3:14. É necessário crer que a promessa é atual e pessoal. 3. Obediência. Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Isso envolve submissão à vontade de Deus e arrependimento de pecados. 4. Sede espiritual. Jesus convida quem tem sede a ir a ele e beber. João 7:37. Deve haver um desejo intenso pela plenitude de Deus. 5. Perseverança na oração. Os discípulos perseveraram unânimes em oração antes do Pentecostes. Atos 1:14.
Jesus ensinou a pedir, buscar e bater. Lucas 11:13. Resultados na vida do crente. A experiência do batismo no Espírito Santo marca o início de uma vida de maior profundidade espiritual e eficácia no serviço. Não é um ponto de chegada, mas de partida para um relacionamento mais dinâmico com Deus. Os resultados práticos na vida do crente incluem ousadia, transformação de crentes tímidos em testemunhas corajosas, como visto na mudança de Pedro após o Pentecostes, Atos 4:13. Edificação pessoal. O falar em línguas edifica o próprio crente, fortalecendo seu homem interior. 1 Coríntios 14:4. Glorificação de Cristo. O Espírito Santo sempre guiará o crente a exaltar a Jesus. João 16:14. Sensibilidade ao pecado. Uma consciência mais aguçada da santidade de Deus e do desejo de viver em pureza. Poder para sinais e maravilhas. Acompanhamento da pregação da palavra com demonstração de poder divino. Hebreus 2:4. Gruden reconhece que o derramamento do Espírito traz poder para o serviço, uma reverência mais profunda por Deus e uma intensa consagração a Ele, concordando com os efeitos práticos observados na teologia pentecostal, embora divirja sobre a terminologia da segunda bênção. Resumindo, o revestimento é distinto, ocorre subsequente ou logicamente separado da experiência do novo nascimento. Capacitador, dar poder missiológico, dinamismo e dotação de serviço na igreja. Não se trata de perfeição moral. Evidente, testemunhado e observável, o sinal físico de falar em outras línguas. Atual, é uma promessa irrevogável e disponível para todo crente sedento e que acredita nas palavras de Jesus. Não apagueis o Espírito. Parabéns! Você conseguiu avançar para a próxima etapa desse curso teológico. Faça os exercícios propostos e consulte a apostila e as referências bibliográficas em caso de dúvidas. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula!